A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, e versículo de número 24 ao 30, que vai nos dizer assim: E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos tristes. Por quê? Porque a gente não consegue contemplar o apoio dos de perto. As pessoas que nos cercam, muitas vezes, elas não vão se alegrar com a nossa alegria. E isso é algo muito difícil. Por quê? Porque nós, muitas vezes, irmãos, ficamos aguardando o apoio. Ficamos aguardando a aprovação humana. E Deus diz para você: até quando? Você vai esperar a aprovação de pessoas que você sabe que não se alegram com a sua vitória. Porque tem muita gente que até quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ele. Não quer ver você melhor do que ela. E Deus está dizendo: eu sei quem são essas pessoas, arabacandarasto, que te cercam, mas não te apoiam, que te cercam, mas não acreditam no que eu tenho contigo, que te cercam, mas não celebram as suas vitórias. Os de Nazaré rejeitavam Jesus. Eles não aceitavam mais Jesus como Messias. Aí eu te pergunto uma coisa: se Jesus, o Filho de Deus perfeito, foi rejeitado pelos seus lá em Nazaré, você acha que nós vamos ser abraçados por todos? Tem muitas pessoas que se entristecem. Por quê? Porque dizem: na minha igreja eu não sou abraçada, eu não sou abraçado. No meu trabalho eu não sou abraçada, eu não sou abraçado. Entre os meus parentes eu não sou querida, eu não sou querido. E Deus está dizendo para você hoje: com Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. E o próprio Jesus, ele deixou bem claro: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum, irmãos, arraiacandarasto, vai ser bem recebido no meio dos seus. E é uma realidade. Muitas vezes Deus vai usar pessoas de longe para celebrar as tuas alegrias contigo. Muitas vezes Deus vai levantar gente de longe, porque os de perto não celebram, não acreditam, não ajudam, rabaiacandarasto, e ainda tentam te desmotivar. Tem gente que está perto de você, que ainda tenta desmotivar você, e Deus está dizendo: não insista nesse tipo de pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava ali em Nazaré, mas não aceitaram a ele. Jesus ficou chorando, insistindo? Foi não. Tem pessoas, irmãos, que ficam insistindo no meio de parente. Já viu que não quer você lá, minha irmã? Deus está lhe mostrando quem é quem. Se afaste. Tem gente que fica insistindo em panelinha. Ah, porque é minha amiga, porque é meu amigo. Não, meu irmão e minha irmã. Se a pessoa está mostrando para você que não torce por você, que não lhe abraça, que não acredita no que Deus tem contigo, então por que você vai ficar com essa pessoa? Por que você vai querer esta amizade que não está acrescentando na sua vida? O próprio Jesus deixou bem claro que não é pra gente esperar muito dos de perto. Porque muitas vezes, irmãos, os de perto é que vão querer apedrejar, os de perto é que vão discriminar, os de perto é que vão apontar, os de perto é que vão querer desmotivar. E outra coisa, o diabo gosta de usar os de perto, porque ele sabe que atinge mais. Porque se for alguém de longe, você não sente tanto, mas quando é de perto, aí você sente. Aqui no caso de Jesus, irmãos, eram aqueles que haviam visto Jesus crescer. Eram aqueles que conheciam a família,
que sabia quem era Jesus desde criança. Tem gente que lhe conhece desde criança. Tem gente que sabe que você é uma bênção. Tem gente que sabe o quanto você é esforçada, é esforçado. Mas mesmo assim não acredita no que Deus tem contigo. Não acredita no que Deus te chamou para fazer e outra coisa. Ainda julga você, critica e aponta e só fala dos seus resultados. Como se você nem se esforçasse para viver o que você está vivendo. Na verdade, como se você não fosse nem digna, nem digno do que você está vivendo. Porque tem gente, irmãos, que é tão invejoso, é tão invejosa, que não vê o seu esforço, mas vê o resultado. Aí fica dizendo, fulana não merecia estar ali. Ciclano não merecia estar ali, sendo que você se esforçou para estar onde você está. Porque em primeiro lugar Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e depois o seu esforço, você fez sua parte. Irmãos, Jesus se destacava. Jesus já estava fazendo milagres, mas mesmo assim os seus não acolheram a ele. Muitas vezes Deus vai mostrar que é na sua vida de maneira tremenda. Mas vão ter pessoas que não vão aceitar. Vão ter pessoas que não vão apoiar. Vão ter pessoas que vão tentar te desmotivar e não vão acreditar em você. Você não pode parar, porque tem gente desacreditando nos seus sonhos. Você não pode parar, porque tem gente que não está acreditando no que Deus falou com você, nos projetos e nas promessas de Deus na sua vida. Quem tem que acreditar é você. Se você for esperar ter apoio de pessoas, você vai desistir dos projetos de Deus. Porque os projetos de Deus na nossa vida, irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas logo, não serão apoiados pelos seres humanos. Muitas pessoas vão dizer que é loucura, que é coisa da tua cabeça. Outros vão dizer que você quer ser melhor do que os outros. Mas Deus está dizendo, creia você e se afaste de gente que você sabe que não torce pela sua felicidade. Se afaste de pessoas que você já viu que essas pessoas não celebram as suas alegrias e não acreditam no que Deus tem com você. Porque tem gente que está perto, mas não acredita no que Deus tem com você. Tem gente que se aproxima de você, meu irmão e minha irmã, só para saber informações da sua vida e para tentar minar a sua fé, para que você não vê o propósito de Deus. Para tentar te desmotivar. Então, o descrédito aqui veio da onde? Dos de perto, dos de Nazaré. Daqueles que conheciam Jesus desde criança. O descrédito muitas vezes vai vir dos de perto. E Deus está dizendo, você precisa estar blindado para isso. Você precisa estar blindada para isso. Declare comigo, eu vou estar preparada para o descrédito, para eu não desistir. Eu vou estar preparado para o descrédito, para eu não desistir. Sempre vai ter descrédito e vai ser os de perto que vão descredibilizar. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparada para isso, para que você não desista do projeto de Deus porque estão desacreditando. Desacredite quem quiser, quem tem que crer é você. Você tem que acreditar no projeto de Deus. Você tem que acreditar no que Deus ele tem na sua vida. Quem tem que crer é você. O próprio Jesus disse aqui, ó, versículo 25 e 26. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Você vai observar que Deus, ele usou o profeta Elias na casa de uma mulher estrangeira. Você observa que muitas viúvas tinham em Israel. Elias poderia ter sido enviado por Deus para a casa de uma viúva em Israel. Mas Deus escolheu uma viúva gentia. Foi uma mulher de longe que apoiou a Elias. E não se assuste se pessoas de longe te apoiarem e as de perto descredibilizarem você. Se Elias fosse para a casa de uma viúva ali em Israel, era bem capaz, sabe de quem, irmãos? Dela entregar Elias a Acabe. Tem gente que está perto de você, meu irmão e minha irmã, mas Deus quer longe. Por quê? Porque não é confiável. Deixe Deus botar na sua vida quem Deus quer. Ah, irmão, mas é de lá de Sarepta, é de lá de Sidom, são pessoas de longe. É um exemplo para você entender. Deus está dizendo, é melhor a viúva de Sarepta, de Sidom, é melhor uma estrangeira do que uma pessoa de perto que é um Judas. Do que uma pessoa de perto que é um traidor, que é uma traidora. Tem gente, irmãos, que não pode estar perto de você porque senão lhe entrega. Porque senão destrói o que Deus tem contigo. E hoje Deus está te alertando e Ele está dizendo, não reclama. Não reclama porque tem gente te rejeitando. Essa rejeição é necessária para você se afastar de algumas pessoas que podem tentar destruir o projeto de Deus na sua vida. Os nazarenos, irmãos, poderiam até ali matar Jesus. A vontade deles era essa. Tem gente
Que se tiver oportunidade, Deus não tiver misericórdia e não botar a mão para te proteger, a pessoa lhe destrói. Então Deus sabe quem ele retira e quem ele afasta, que Deus tire. Pode ser sangue, pode ser parente, pode ser irmão de igreja, pode ser de trabalho, pode ser quem for, amigo de infância, colega, conhecido. Se Deus vê que está agindo com falsidade para conosco, que o Senhor remova, que o Senhor retire. Se vier para nos desmotivar, se vier para tentar colocar a incredulidade do nosso coração, que saia em nome de Jesus do nosso caminho. Declare comigo que todos aqueles que forem como os nazarenos saiam do meu caminho. Que todos aqueles que forem como os nazarenos saiam do meu caminho. Gente incrédula, gente que não acredita no que Deus tem com você, gente invejosa, gente que se levanta contra os projetos de Deus na sua vida, tem que sair da sua história, não pode ficar na sua vida. Que o Senhor remova, que o Senhor retire em nome de Jesus. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Sírio. Você vai observar, irmãos, que muitos leprosos ali em Israel precisavam de cura. Mas Deus usou o profeta Eliseu para um estrangeiro. Você está vendo que Deus muitas vezes vai usar gente de longe? Mais uma vez, aqui o próprio Jesus está dizendo isso. Como exemplo de Elias, ele falou isso com a viúva de Sarepta, e agora com o exemplo do profeta Eliseu, com Naamã o Sírio aqui. São pessoas que eram estrangeiras, que eram de longe, mas eram mais confiáveis do que os de perto. Isso aqui é forte. Mas Deus sabe de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão. Porque às vezes, irmãos, a gente fica, me conhece há muitos anos, tem o mesmo sangue. Mas muitas vezes, irmãos, que é o mal. Mas muitas vezes que é a destruição. E nós precisamos ter essa vigilância aqui, ó. Que o Senhor Jesus está nos instruindo a termos diante da palavra dele. Porque, irmãos, tem pessoas de lá de fora que vão te apoiar, vão te abraçar, vão te ajudar, vão assinar embaixo nos seus projetos, vão botar você lá em cima, vão dizer vai mesmo, vai à luta porque você vai conseguir, você é uma pessoa guerreira. E vai ter gente de perto que vai te desmotivar, que vai dizer não vai dar em nada, que ainda vai torcer para dar errado. Irmãos, tem gente que torce para dar errado, isso é mistério. E Deus está dizendo, todas as pessoas que forem falsas, todas as pessoas que estiverem torcendo pro mal na tua história, eu estou lançando fora do teu rabantucandarabacandarasto, do teu caminho. Você vai ver aqui, irmãos, que os nazarenos ficaram cheios de ira. E sabe o que foi que eles fizeram? Tentaram matar Jesus. Só não mataram Jesus porque não havia chegado o tempo ainda. Tem gente que é tão invejoso, que é tão invejosa, que é tão cobiçoso. Tem gente, irmãos, que é tão maligno, que é tão perverso, que só não toca em você porque Deus não deixa. Então deixe Deus mostrar quem é quem, deixe Ele limpar a sua vida. Tem gente que nos rejeita, que é necessário nos rejeitar mesmo. Fechar portas pra gente, aí você fica triste. Fulano não me atende mais, ciclana não responde mais minhas mensagens. E Deus está dizendo, isso é livramento, minha filha. Sou eu que estou permitindo algumas pessoas te rejeitarem para você sair de alguns lugares porque eu conheço o coração delas. Porque eu sei que se você permanecer em alguns lugares, elas tocam em você, elas destroem o que eu tenho contigo. Versículo de número 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olhe só, a vontade dos nazarenos era o quê? Precipitar Jesus, irmãos. De lá, ó, do cimo do monte para baixo. Já pensou, irmãos? Aqui nós estamos falando de quem conhecia Jesus desde a infância, de quem conhecia o pai, de quem conhecia a mãe, de quem conhecia os irmãos e as irmãs de Jesus. Muitas vezes nós pensamos que os de fora é que podem se levantar contra nós, sendo que muitas vezes são os de perto que se levantam de maneira terrível. E nós precisamos ter vigilância, nós precisamos ter cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, o inimigo ele entra e destrói. Hoje Deus diz para você, as rejeições, as portas fechadas são necessárias na sua vida. Para quê? Para você sair de lugares que poderiam trazer destruição para sua história. Às vezes, irmãos, tem pessoas que se fecham pra gente e a gente diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. E Deus está dizendo, eu que permiti. Essa pessoa se fechar para você, não querer mais falar com você, porque eu conheço o coração dela. Eu sei que ela é perversa. Eu sei que ele é maligno. Eu estou afastando de você para que não te faça mal. Declare comigo, eu vou deixar o meu Deus limpar a minha história e me tirar de lugares que ele sabe que pode me destruir. Eu vou deixar o meu Deus limpar a minha história e me tirar de lugares que ele sabe que pode me destruir. Se Jesus insistisse em Nazaré, ele seria destruído.
Irmãos, tem lugares que não dá pra gente insistir. Tem pessoas que não dá pra gente querer que permaneça na nossa vida. Mas nós temos, irmãos, que deixar ir. Muitas vezes nós vamos ter também que nos retirar, porque Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa história. Os nazarenos não apoiaram a Jesus. Não acho que é todo mundo que vai lhe apoiar, não, porque não é. Mas Deus está dizendo, todos podem te rejeitar. Eu é que não posso te rejeitar. Eu te apoio, eu estou contigo. Jesus seguiu porque ele sabia, Deus está comigo. Quando você sabe que Deus está com você, parentes podem te rejeitar, amigos podem te rejeitar, irmãos de igreja podem te rejeitar, mas se Deus está contigo, siga avante no seu propósito e se afaste de pessoas como os nazarenos. Deixe Deus tratar, deixe Deus trabalhar, deixe Deus limpar a sua vida, porque ele sabe o que está fazendo na sua história. O próprio Jesus disse que de fato ele afirmava que não tinha profeta sem honra, senão na sua própria terra. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então não ache que é todo mundo que vai lhe abraçar, porque não vai. E aqueles que não tiverem para te apoiar, aqueles que tentarem atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, pode ser quem for. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, eu vou remover. Jesus se retirou de Nazaré e passou por entre eles ali, irmãos, e não há mais relatos bíblicos de que Jesus tenha voltado a Nazaré. Tem pessoas, tem lugares que Deus está tirando você, está fechando portas, está tirando, quebrando alianças para nunca mais voltar para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, que o Senhor nos livra, Pai, que o Senhor nos protege daqueles que muitas vezes são malignos, são perversos, Pai. Nem todos que estão ao nosso lado vão se alegrar, vão aplaudir, Pai, a nossa vitória, mas muitos vão desejar o mal, e o Senhor conhece o coração. Pai, eu te peço que todos os que forem como os nazarenos na nossa história, Senhor, afaste, que o Senhor retire, que o Senhor remova. Tem primazia, Pai, de limpar a nossa história. Deus, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que estiver no nosso caminho para tentar atrapalhar, para tentar matar, para tentar destruir os teus planos, os teus projetos, caia por terra, saia da nossa história. Pai, mostra quem é quem verdadeiramente, para que a gente não fique enganado, para que pessoas saiam da nossa vida, assim como Jesus, Pai, saiu de Nazaré, assim como os nazarenos não puderam mais participar ali da vida de Jesus, Pai. Que pessoas, meu Deus amado, tenham a porta fechada da nossa vida. Que o Senhor não deixe pessoas malignas, perversas, destruidoras, arabacandarasto, entrar na nossa história para permanecer. Mas que elas saiam, que possamos seguir o nosso caminho com as pessoas que o Senhor colocará na nossa história. Porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Tem primazia, Espírito Santo, de limpar o nosso caminho e retirar todas as pessoas que têm um coração maligno, como os nazarenos tiveram aqui com Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele sabe de todas as coisas. Quem for para permanecer na sua história, Deus vai deixar. Porque Ele sabe quem são aqueles que são verdade. Mas aqueles que forem como os nazarenos, são até de perto, conhecem você há muitos anos, mas não celebram as suas vitórias e ainda querem tentar destruir o que Deus tem contigo, Deus vai remover esse tipo de pessoa da sua história. Não se assuste com a limpeza que Deus vai fazer na sua vida. Jesus se retirou de Nazaré. Deus está retirando pessoas da sua história porque Ele conhece o coração delas. E não se entristeça. Lembre dessa passagem. Um profeta não tem honra, não é bem recebido, senão na sua própria terra. Não espere muito daqueles que estão perto, porque biblicamente falando, você vê que isso é real. Jesus não foi celebrado pelos de perto, e muitas vezes o Senhor vai usar pessoas de longe para nos honrar, porque os de perto não vão dar credibilidade ao que Deus tem na nossa história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.